Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o livro A Procura do Sol. Hoje vamos falar sobre a jornada de Tony Luz e como foi sua jornada de trabalho e etc. Vamos lá, João? Mesmo, Arthur. Esse livro vai nos envolver em uma jornada emocionante. A história de Antônio Luiz Pereira, ou também conhecido no livro como Tony Luz. Um jovem que acaba se envolvendo dentro do mundo das drogas e está tentando largá-las, está tentando se redimir. Acaba tendo a sua vida quase que destruída ou bagunçada devido a alguns acontecimentos familiares. E agora, na pequena cidade de Remanso, no interior de São Paulo, ele tenta levar a vida como o locutor da rádio ZYR2000, também conhecida como PRC Cebola. Ao longo dessa busca, ele enfrenta desafios, desvenda enigmas e encontra personagens inspiradores. O livro nos leva a refletir sobre a importância da esperança, da coragem e da persistência diante das adversidades e da superação. Bom, agora eu vou dar uma breve resumida na história de Antônio Luiz Pereira. Antônio era um menino bem dedicado, considerado um aluno modelo dentre os outros, mas que a sua vida acaba entrando em uma grande crise, entra em uma grande um complexo problema quando ele acaba encontrando seu pai sem querer, tendo um caso com outra mulher. Isso acaba quebrando a imagem dele de que seu pai era uma pessoa inspiradora, de uma pessoa resiliente e sábia. E para se afastar desses problemas, para poder afogar esses problemas, ele acaba encontrando uma forma de suprimir esses sentimentos na erva e em outros narcóticos. Isso acaba, como já havia dito, isso acaba meio que destruindo e acabando com a vida dele. Onde um aluno que era considerado um dos melhores dentro da sala havia começado a matar aulas para poder usar drogas em geral. E ele começa também a tentar defender o uso dessas drogas em sala de aula, tentando questionar sempre quando alguém critica o uso da erva, o uso da cocaína. E isso só acaba quando ele acaba sendo pego pela polícia em uma blitz, e o seu pai, ele chega para buscá-lo e os dois têm uma discussão fervorosa onde Tony acaba revelando que ele sabia desde o início que o pai estava tendo um caso. E depois disso Tony tentou melhorar. Depois de uma palestra sobre o uso das drogas e como eles podem afetar a sua vida como um todo, ele acaba tentando largar dessa vida, e aos poucos ele vai melhorando, ele vai passando dos anos com alguns empurrões dos professores e de seus alunos, ele se forma e um dia ele basicamente decide fugir de casa, se é que a gente pode dizer dessa forma, e ir para uma cidade no interior chamada Remanso, onde ele encontra emprego primeiro em um parque de diversões como locutor do parque, mas depois da falência do parque ele decide encontrar outro emprego, que também seria na base do locutor. E ele acaba encontrando esse emprego na rádio local chamada ZYR2000, onde agora ele leva o nome de Tony Luz e não mais de Antônio Luiz Pereira, e vira o locutor da rádio, depois que o seu locutor ele recebe uma oferta de emprego para o Rio de Janeiro. E se tratando desse livro, a gente pode perceber porque essas histórias são bem marcantes, né, Pedro? Elas são bem atuais no dia de hoje. Nós vemos muito nas escolas atuais com que os colegas oferecem as drogas para os amigos. Não só oferecem, mas também como usam, compram e contribuem para que o mercado se expanda dentro do ambiente escolar. Esse livro é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, como será que nós podemos combater essa influência má, né? Um dos fatos mais marcantes do livro é a trajetória em seu trabalho. Super conhecido por sua voz e marcante, Tony era locutor de alto-falante de um parque, né?
de diversões, mas com o tempo faliu e virou um ferro velho. E aí? O que fazer nessa situação? Delicado. Depois do parque ter ido à falência, ele foi procurar emprego na PR Cebola, onde foi contratado como locutor, depois de um de seus locutores recebeu uma oferta no Rio de Janeiro. Tony Luiz consegue se destacar novamente por sua voz. Ganha vários ouvintes por toda a cidade e vai buscando maneiras de conseguir ficar em primeiro lugar com sua rádio, né, por toda a cidade. Mas e aí? Como ele vai conseguir isso, pessoal? Porque não é fácil você conseguir ficar em primeiro lugar da sua cidade na rádio, né? Apesar de estar indo tudo bem na sua rádio, Tony busca maneiras de ficar em primeiro lugar. E como ele vai conseguir isso? Primeiramente, ele pede carta branca para seu chefe para ter total liberdade para buscar novas atrações, etc. E mexe na grade horária da rádio, que estava meio chato, vamos dizer assim. E trazendo novas atrações, ele poderia conseguir seu objetivo, que era conseguir chegar em primeiro lugar de sua cidade. E aí, Pedrão? Tony teve diversas conversas e conseguiu muitos outros programas esses que tiveram êxito imediato. E por isso Tony estava contente, mas ele não estava feliz. Ele queria mais. Ele precisava de algo que abalasse a população e permitisse que a ZYR 2000 tivesse audiência total no município. Para explicar melhor o que o Tony fez, ele tentou conversar com o professor Rufino, que apresentava a Crônica das 12, para ele poder incluir alguns outros temas mais atuais, como problemas que atingiam a população, especificamente a população mais necessitada da cidade, a população mais pobre, se assim a gente pode dizer. E só que, bom, o professor ele sempre tentava ignorar, sempre tentava arrumar alguma desculpa, então Tony, ele basicamente decidiu ir pessoalmente na casa do professor e ter essa conversa com ele cara a cara. Depois disso, ele conseguiu convencer o professor a incluir esses temas e acabou que o programa ele basicamente virou um relato dos problemas da sociedade, uma crítica a alguns problemas que ocorriam na cidade. Tony também fez outras mudanças dentro da gravadora, como já foi explicado. Ele adicionou alguns programas como um jornal bissemanal sobre os fatos policiais. Ele adicionou alguns cortes rápidos sobre as notícias do estado e da capital. Tony também adicionou alguns programas de ele também mudou um pouco a parte da grade esportiva a parte esportiva da rádio, onde não seria mais apresentado com foco aos os variados clubes de São Paulo, e seriam focados mais os clubes locais para poder atrair os esportistas da cidade que queriam ter o seu nome incluído e também queriam ouvir o seu nome e as notícias sobre eles dentro da rádio. Ele também adicionou alguns programas de música, como o Hoje com Ontem e o Sonhando, onde apresentava músicas antigas brasileiras e músicas românticas internacionais e nacionais. E, como já foi dito pelo meu amigo aqui, Pedro, esses programas eles tiveram um êxito quase que imediato. Ele teve a tão sonhada oportunidade, ocorreu um enorme assalto na cidade e essa reportagem permitiu com que Tony provasse a emissora, provasse o quão grande ela era, porque com esse grande assalto ele conseguiu cobrir tudo, trazer de primeira mão para a cidade o que estava acontecendo, o que aconteceu, quem foi os bandidos, etc. E essa oportunidade alavancou a audiência e permitiu com que mais pessoas acompanhassem a rádio e Tony finalmente conseguiu ficar em primeiro lugar. Bom, colegas, o que vocês acharam do livro? Vamos lá, João, o que você achou do livro, dessa parte do trabalho dele? Olha, não é uma coisa que eu me interesso no dia a dia, mas é interessante ver a trajetória dele, de como ele conseguiu superar
O uso das drogas, de como ele conseguiu combater a abstinência, que não é muito fácil dependendo do quanto você usa, do quanto você exagera no uso de certos narcóticos dentro do mercado. E no livro conta que ele superou isso muito rápido, foi em 3 dias. Quase impossível assim, acontecer isso, É né? quase impossível. Eu achei que nessa parte foi muito... Contraditório, né? Ficou 3 dias trancado no quarto, sem comer, sem beber, só por vontade própria. E 3 dias ele conseguiu superar a droga e foi arrumar emprego. Eu diria mais que é uma forma do autor criar uma armadura pro personagem continuar a história. Sim, só pode, porque... Não teria como, assim, é um pouco... Eu não sei se é difícil, é quase que impossível. Isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast. A gente teve algumas opiniões aí. Também espero que vocês tenham gostado do livro. E é isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigado, falou.